Na segunda parte desta aula pública, o professor Antônio Roseira responde a perguntas do público da UFABC em São Bernardo do Campo. Se a gente olha a história da política externa brasileira, a gente sempre vê umas alternâncias, por exemplo, de tempos pragmáticos de apoio aos Estados Unidos, por exemplo, a americanização do Rio Branco, com alinhamentos automáticos meio ingênuos, parte do Dutra, no início da ditadura militar, enfim. Mas esses tempos que a gente teve um alinhamento diplomático sempre tendendo depois a um retorno de uma busca por nova autonomia. Você acredita que depois desse momento que a gente está tendo aqui um alinhamento meio automático aos Estados Unidos, né, que não está sendo recíproco, você acha que a tendência vai ser um retorno a uma política externa que vise a autonomia do Brasil novamente? O que eu posso te dizer que tem acontecido já no governo Michel Temer é justamente essa situação inesperada de vitória do Trump nos Estados Unidos, Brexit na União Europeia e uma tendência dos países em geral, ou pelo menos daqueles países que, quando assume, Serra coloca como os parceiros tradicionais do Brasil, Estados Unidos, União Europeia e Japão, de se fecharem ainda mais, de terem políticas protecionistas nesse período. Essa mudança no cenário internacional coloca a política externa do governo Temer numa situação um pouco esquizofrênica, porque é uma política que assume criticando fortemente a política anterior de ter sido ideológica, ou de ter sido partidária, ou de ter sido política que não defende os interesses do Brasil, mas defende os interesses de uma facção, como falou o ministro Serra. E agora, essa opção americanista do governo Temer se vê colocada em xeque e mantê-la só pode ser feito a partir de uma opção ideológica também. Porque se o governo Temer, o Itamaraty, sob a gestão do PSDB, buscar defender de fato os interesses da nação brasileira, será obrigado a repetir a política exterior anterior, no sentido da busca pela diversificação de parceiros, no sentido do não alinhamento automático. Então, você já vê no próprio governo, na própria gestão Serra, o ministro Serra, que começa falando que vai fechar embaixadas na África, tá certo? Começa criticando muito a política anterior para o continente africano. Pós-Trump, pós-Brexit, pós-fim do TPP, o próprio Serra e depois Nunes Ferreira vai confirmar essa visão, enfatizar ainda mais essa visão, começa a falar do continente africano como o mercado emergente mais importante do mundo, a falar que a África não precisa de caridade, precisa de negócios, e aí já está embutida também uma crítica à política de cooperação brasileira do período anterior para com a África, né? E é um governo que se vê obrigado agora também a retomar a prioridade para a China, porque se vocês se lembrarem, na cúpula dos BRICS de Goa, na Índia, o ministro Serra se sai com a seguinte afirmação, de que de todos os países do BRICS, a Índia era o parceiro principal do Brasil, prioritário, né? Vocês sabem que a Índia tem um governo bastante pró-mercado, bastante conservador e que implementa políticas neoliberais similares às que Temer implementa aqui no Brasil. Agora, qualquer um que faça parte dos BRICS e não coloque a China como aliado prioritário, está um pouco perdido na política exterior. E nesse momento em que, no próprio Fórum Econômico Mundial de Davos, Xi Jinping aparece como o novo líder da globalização liberal, por paradoxal que isso possa parecer, por ser o presidente da China, o cenário internacional força que o Itamaraty retome estratégias que eram as estratégias da política globalista ativa e altiva, certo? Porém, com uma certa dificuldade de admitir isso, porque isso atenta contra a própria retórica inicial dessa política externa, que acusava a anterior de ser uma política partidária, ideologizada, etc. Portanto, talvez as condições externas forcem já o próprio governo Temer a buscar uma estratégia que seja bastante similar à estratégia anterior, mas por razões ideológicas, pode ser que o discurso continue sendo um discurso de volta à priorização das relações com os Estados Unidos e também com a União Europeia, porque, apesar de
o Serra acusar o governo anterior de ter perdido oportunidades de acordos comerciais por preferências ideológicas, o governo Temer, tampouco nesse ano e alguns meses de existência, conseguiu concluir nenhum acordo de liberalização comercial, como se isso fosse uma coisa que não estivesse sendo feita simplesmente por opção ideológica, né? Então, quer dizer, a dificuldade está muito mais do lado de lá do que do lado de cá, e eu acho que é isso, muito mais do que uma concepção interna do Itamaraty, que pode ser que force o Brasil a retomar um panorama mais autonomista e menos americanista, como você colocou. Tudo isso dentro desse contexto de que temos até dezembro de 2018 e depois não sabemos o que vai acontecer. Professor, qual o reflexo e como a política externa brasileira tem se saído em face dos aumento, inclusive da Operação Lava Jato, está se voltando, nesse momento, diretamente contra o próprio presidente? Veja, a Operação Lava Jato ela está já na raiz da própria chegada de Temer ao poder, né? Acho que os efeitos que a Lava Jato tem sobre a política externa brasileira têm mais a ver com o projeto doméstico brasileiro de inserção internacional do que com a imagem que o Brasil tem no exterior ou a imagem do Temer no exterior. Eu digo isso no sentido de que a Lava Jato está chegando com muita força nas grandes empresas brasileiras, certo? Do setor de construção, do setor de alimentação, setor petroleiro, vai chegar em outras, a gente ainda vai ficar sabendo, enfim. Mas, de qualquer forma, existe uma mistura aí de duas coisas. Por um lado, a Lava Jato atingindo essas empresas, que foram algumas das principais empresas brasileiras que se transnacionalizaram, certo? Sem entrar no mérito da presença ou não de corrupção, etc. Não é isso que importa, mas o que importa é que elas faziam parte de um projeto de projeção brasileira, principalmente na região, em outras regiões, Sul-Sul, tá certo? Numa aposta no mercado doméstico brasileiro, no capitalismo nacional brasileiro, que vai por água abaixo, mas ela vai por água abaixo não somente por causa da Lava Jato, ela vai por água abaixo também porque a mudança de orientação político e econômica do governo Temer fatalmente também abandonaria essa estratégia de inserção, esse modelo de visão de desenvolvimento que vinha sendo implantado no Brasil nos últimos 15 anos. Portanto, agora não se trata mais de privilegiar ou de fomentar as campeãs nacionais que vão exportar capital brasileiro para o exterior. Não, agora se trata de abrir a economia brasileira para os investimentos internacionais. E é esse o sentido da adesão brasileira à OCDE, por exemplo. A adesão brasileira à OCDE, longe de ser algo que transmite apenas confiança, que reassegura os mercados do ambiente jurídico de negócios no Brasil, como o discurso que a gente vê nos grandes meios tem propagado, a adesão do Brasil à OCDE é muito mais que isso, é uma decisão de importância super grande para a diplomacia brasileira e que eu acho que estrategicamente vem sendo tratada como se fosse apenas uma questão de dar um sinal positivo para os mercados, mas, resumindo, a adesão à OCDE se casa perfeitamente com essa visão de abertura econômico-comercial que o atual governo brasileiro está levando adiante. Portanto, regiões como a nossa região aqui do ABC, regiões fortemente industrializadas do Brasil, devem estar atentas a este acordo, no qual o Brasil está se candidatando a membro pleno da OCDE, porque existem diversos códigos de liberalização setorial que a OCDE obriga o país membro a aderir e que vai ter consequências, sim, sobre a indústria brasileira. Não apenas sobre as campeãs nacionais que vinham sendo incentivadas pelo BNDES e etc., mas também aqui, por exemplo, no nosso entorno da Universidade Federal do ABC.